Muitas vezes me indago se as pessoas de bem e de reflexão já se sentiram mais perplexas sobre a situação do homem do que nos dias atuais. Naturalmente, cada geração forçosamente tem visão ofuscada de seus próprios problemas porque está demasiadamente envolvida para fazer uma análise adequada. Mesmo assim, os meios de comunicação nos capacitam a entender a extensão mundial da iniquidade contemporânea, e é essa que faz com que o cenário moderno pareça tão escuro. É, em parte, a escalada dos problemas econômicos, o crescimento populacional, a má utilização dos recursos naturais, a inflação, o desemprego, a fome, em parte o alastramento dos conflitos sociais, o racismo, o nacionalismo extremado, a luta de classe, a desintegração da vida familiar, e em parte a ausência de orientação moral, o que leva à violência, à desonestidade e à promiscuidade sexual. O homem parece ser incapaz de dirigir seus próprios negócios ou de criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. O próprio homem está fora dos eixos. Dentro da realidade sombria do mundo atual, Efésios 2, 1 a 10, destaca-se com marcante relevância. Paulo primeiramente sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. É esta combinação do pessimismo com o otimismo, do desespero com a fé, que se constitui no realismo revigorante da Bíblia, porque o que Paulo faz nesta passagem é pintar um contraste vívido entre o que o homem é e por natureza e que pode vir a ser mediante a graça. Esse texto eu peguei do livro do irmão Joy Stott, Mensagem de Efésios, a Nova Sociedade de Deus, que a gente está usando juntamente com outros comentários como apoio para esse nosso estudo de Efésios. Hoje nós estamos introduzindo o capítulo 2. Vamos estar lendo o capítulo 2 nos versos 1 até o 4 e vamos meditar. Essa é a introdução para que os irmãos possam entender. Aqui vai estar falando sobre o que e qual é a situação de todo homem sem Deus, que era a situação que nós, cristãos, estávamos nela, e que hoje, pela graça de Deus, nós fomos vivificados juntamente com Ele. Olha, quando o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, ao lado do Pai, é natural que se Ele ressuscitou totalmente, não só a cabeça, mas o corpo, é natural que aonde está a cabeça, o corpo também esteja, né? Então, num sentido simbólico, se Cristo é a cabeça da igreja, então a igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja está assentada com Ele nos lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Esse vos vivificou é uma adaptação nossa. O texto originalmente não tem vos vivificou, né? Mas a ideia do vos vivificou é uma ideia que fica como se fosse subtendida ou oculta, de forma que a gente vai entender quando a gente chega no versículo 5, que ali mesmo, ali sim, ele vai estar falando sobre a questão do vos vivificou. Então vamos lá, voltando ao texto, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluias. E versículo 6, só para completar o que eu tinha dito, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É claro, com a lógica, Onde está o corpo, aí, onde está a cabeça, aí está o corpo.
É claro, no sentido simbólico, mas no sentido espiritual, pelo fato de que estamos ligados a Cristo, né? Fazemos parte dele, em comunhão com ele, né? Como ele mesmo disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou eu sou a videira verdadeira e vós as varas, né? Sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos num laço, num vínculo de comunhão com o Senhor, conectados a Cristo, né? Amém? Então, nesse sentido, sim, nós estamos diante do Senhor, né? Não é num sentido meramente simbólico, mas é um sentido de comunhão, algo muito mais profundo do que um mero simbolismo, né? Ok? Vamos lá. E vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida. É trazer vida, né? E vos vivificou. Estando vós mortos, estando nós mortos, né? Em ofensas e pecados. Irmão John MacArthur, no seu comentário, vai dizer que esse em pecado e ofensas não está querendo dizer que essas ofensas e pecados é que te mataram. Essas ofensas e pecados é o local onde você está. Concordo com ele que as pessoas que estão sem Cristo estão imergidas, sim, numa atmosfera de pecaminosidade, uma atmosfera de pecado, né? Imergidas ali, não apenas pecam, mas ouvem gente falar dos seus pecados, pensam no pecado e são rodeadas pelo pecado. Estão imergidas como alguém que está dentro de um mar, ou como nós que estamos dentro de uma atmosfera mesmo de ar, cercados de ar, respirando o ar e passando pelo ar, e o ar entrando e saindo de nós. Então, ou seja, assim como o peixe está dentro da água e a água entra e sai dele, né, e está ao redor dele, né, está impregnando ele, assim o ar também eles impregnam, e assim também espiritualmente todos que estão sem Cristo, eles não apenas pecam, mas estão dentro de uma atmosfera de pecado. Mas também, penso eu, talvez um pouco diferente do irmão, no sentido de que, penso eu que sim, não só o pecado é esse em ofensas e pecado, não só esse em, né, entre aspas, o em aí, para os irmãos entenderem, esse em não só indica o local ou a atmosfera em que antes nós estávamos, mas também indica também que a nossa condição espiritual não apenas indica o local, mas a nossa condição. Ou seja, não apenas estavam mortos, não apenas estavam, eu escrevi um negócio aqui, mortos em ofensas e pecados, mas também estavam pecando e ofendendo a Deus. Estavam presos em vícios e vivendo sob um estilo de vida que envolve uma cosmovisão que se opõe a Deus. Ou seja, não apenas estávamos no local, mas também estávamos nessa condição. Ou seja, você não apenas estava num local rodeado de pecados, mas também estava pecando. Então eu acrescento esse detalhe, né, ao comentário, né? Não apenas esse em ofensa, mortos em ofensas e pecado. A expressão mortos em ofensas e pecado não só traz a ideia de que você está num local rodeado de ofensas e pecados, mas você também está nessa situação. E é geralmente isso que a gente entende quando a gente lê o texto, né? Quando a gente lê
vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Geralmente é essa a ideia que você entende mesmo. Não só a ideia de que a pessoa está imergida em uma atmosfera de ofensa e pecado, mas que também ela também está nessa condição. Ou seja, morto, né? E morto por causa do pecado, morto no local de pecado e pecando. Ou seja, o pecado não apenas te matou, mas o pecado te manteve na condição de morto. Não apenas te matou, mas te manteve na condição de morto. Uma figura que talvez ilustraria isso seria a figura do sal, que serve para preservar. Ou vamos dizer uma figura talvez mais radical, o gelo. Se você entrar no gelo, você morre. Se você ficar lá muito tempo de hipotermia. Mas o gelo vai preservar o seu corpo. Ou seja, juntando as duas figuras do sal que preserva e do gelo que mata e também preserva, né? A gente tem essa visão do que está sendo dito aqui. Né? O pecado matou, assim como o gelo, se você estiver num lugar gelado, sem a devida proteção, ele te mata por hipotermia, mas o pecado, além de matar, ele preservou. O gelo também, além de matar, ele também preserva o corpo. O corpo da pessoa não apodrece, fica lá intacto. Enquanto tiver frio, ele está lá intacto, todo congelado. Assim o pecado está lá, ele mata a pessoa e mantém a pessoa naquela situação, naquela condição, naquele estado de pecaminosidade. É claro que diferente do gelo, o pecado não vai manter a pessoa intacta. Ele vai apodrecer a situação espiritual da pessoa, né? Aí tem essa divergência, ok? Vamos lá. Versículo 2: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Isso aqui, vamos lá. Nos quais, né? O versículo fala aqui: em que noutro tempo, ou de acordo com a NVI, nos quais, né? Se refere nos quais se refere às ofensas e pecados mencionados de forma geral pelo versículo 1. Então fala assim: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais, né? Ou em que noutro tempo, nos quais noutro tempo andastes. Nos quais noutro tempo andaste, segundo o curso. A palavra segundo, ela tem ideia, ela expressa conformidade, ou está de acordo, ou está seguindo de acordo com aquela condição, em conformidade com aquela condição. Então, nos quais, ou em que noutro tempo, andastes conforme, ou de acordo, ou concordando, ou seguindo, né, o curso. A palavra curso, como uma alusão à correnteza de um rio, né, ou ao sentido em que o vento sopra, ou que uma manada ou um grupo de animais, como um grupo selvagem, você vê aquelas manadas selvagens de animais correndo na selva africana, né? Ou quando a gente vê um grupo muito grande de bois sendo criados solto assim numa fazenda, aqueles bois de corte, aqueles bois brancos, né?
alguns, né, de malhada de cor branca, malhada não de tonalidade, né, de pele branca, outros malhados, né? Mas não é esse o caso. Estou querendo dizer o caso de que quando a gente vê aquelas imagens daqueles animais na selva, a gente vê aqueles animais andando em grupo e segue aquele grupo assim, e vem aquela corrente, aquele grupo de animais tudo correndo, né? Ou quando você vê, no caso, aquele piracema, né? Onde os animais, onde os peixes voltam às nascentes de alguns rios para poder ter lá os seus filhos, e vem aquele grupo de peixes nadando contra a correnteza, ou mesmo a ilustração da correnteza que se segue só para uma direção só, que é em direção ao mar. Então, quando se fala em segundo curso deste mundo, traz essa alusão, essa ideia de correnteza, ou de um sentido onde todo mundo está indo, onde todos seguem. Então, ou em que noutro tempo andaste segundo, ou conforme, ou de acordo com o curso, de acordo com a correnteza, de acordo com o sentido, que todas as pessoas do mundo sem Deus seguem de forma natural, de forma espontânea, sem nenhum esforço, né? Segundo o curso deste mundo, ou o caminho que normalmente as pessoas sem Deus seguem. Versículo 3. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Aqui Paulo enumera 3 conformidades. A gente volta no versículo 2 para falar sobre essas conformidades, né? Segundo ou conforme, né? Que antes andávamos. Então, antes, primeiramente ele fala, antes, em outro tempo, nós andávamos primeiro, segundo o curso deste mundo, né? Ou segundo o caminho que este mundo segue, né? Essa é a primeira, o curso deste mundo. A segunda, a segunda conformidade que a gente tinha, a primeira conformidade era o curso deste mundo. A segunda conformidade era o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da obediência. Então, a primeira coisa, nós éramos conformados ao curso deste mundo. Seguimos apenas a direção que todas as pessoas do mundo seguem como uma viseira, né? Como é dito pelo cancioneiro brasileiro, né? Pelo poeta brasileiro, que diz: vida de gado, um povo marcado, um povo feliz. Todo mundo segue aquela mesma direção que o mundo segue. Então essa é a primeira conformidade. A segunda conformidade, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da obediência. Então a segunda conformidade, éramos de acordo, ou estávamos de acordo com Satanás, estávamos de acordo com o diabo, com o príncipe deste mundo, estávamos fazendo aquilo que ele agrada. E a terceira conformidade vem no versículo 3, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então essa terceira conformidade é a vontade da carne, né? Terceira, ou as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Que são contrárias a Deus. Então a gente vê que essas 3 vontades, essas 3 conformidades, primeira, a conformidade com o mundo, segunda, a conformidade com o diabo, e terceiro, a conformidade com a carne, elas entram em um choque, né? Elas entram em choque com 3 conformidades que nós devemos andar agora. Vamos lá. As inclinações da carne são contrárias ao Espírito Santo. O príncipe da potestade do ar se opõe ao Rei Jesus
e também ao Espírito Santo, que é o Espírito que opera nos filhos da obediência, que é o contrário, né? E o curso deste mundo se opõe à Bíblia, que é a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela traz a revelação expressa da vontade de Deus. E o mundo é contrário, totalmente contrário à palavra de Deus. No mundo se existem aí as ideologias contrárias à palavra de Deus, né? Ideologias feministas, marxistas, ideologia de gênero e outras, muitas ideologias contrárias à palavra de Deus. Os movimentos que se levantam no mundo, todos eles, todos os movimentos, na Revolução Francesa, Iluminismo e Renascentismo, marxismo e todos os grandes pensadores, todo o curso deste mundo é contrário à vontade revelada e expressa por Deus nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras. Então, vem lá, o espírito que opera nos filhos da desobediência é Satanás. É o espírito que age na mente e no coração deles e guia eles, e inspira eles, e revela-se a eles. E o espírito que age em nós é o Espírito Santo, né? E as inclinações da carne são contrárias às inclinações do Espírito Santo. Tá bom? De que a gente lê isso? Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 7. Quem vive segundo a carne, ou as inclinações da carne, né? Dependendo da tradução, tem a mente voltada para a carne. Deseja, mas que a carne deseja. Para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, ou a mente conforme a carne, de acordo com a carne, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe que opera na potestade do ar, é morte. Mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ok? Então, Romanos capítulo 8, versículo 5 a 7, mostra bem claro que quem se opõe ao Espírito Santo são as inclinações da carne, né? E quem se opõe a Jesus como rei e ao Espírito Santo é Satanás, que é o Espírito que opera nos filhos da desobediência, que o Espírito Santo é o que opera nos filhos da obediência. E o curso deste mundo é o que se opõe à Bíblia, né? Ok? E a gente vai para o versículo 4. Mas antes eu gostaria de falar algo sobre no versículo 3. O versículo 3 fala o seguinte: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu não entendo este versículo como muitas pessoas entendem, muitos escritores até pensadores entendem, e muitos até homens sérios entendem. E respeito a opinião deles, ao eles dizerem que esse por natureza está querendo se referir à natureza pecaminosa. Eu entendo que Paulo não estava se referindo à natureza pecaminosa quando ele falou por natureza. Eu entendo que ele estava querendo dizer que de forma natural ou de forma comum éramos filhos da ira, né? E éramos de forma comum e éramos por conseguinte, ou seja, esse natural aqui quer dizer não natural de natureza, mas natural de coisa comum. É o seguinte, que pelo fato de nós andarmos segundo o curso deste mundo, e de nós andarmos segundo o príncipe da potestade do ar, e de nós andarmos segundo a vontade da carne, isso fazia de nós, de forma automática, ou de forma comum, ou de forma previsivelmente, pessoas destinadas à ira de Deus. Ou seja, o por natureza aqui significa o seguinte:
se você anda segundo esse caminho, naturalmente ou comumente você é filho da ira de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Ok? Como os outros também, ou seja, como os outros também são. Então, se você segue o contrário disso, você segue o curso do Espírito, né? Não o curso desse mundo. Se você é, segundo o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, segundo Jesus, né? Que é as outras três condições, então você passa a ser naturalmente, pela sua conduta, passa a ser naturalmente filho da obediência, né? Ok? Não estou desprezando o que os irmãos falaram, né? Estou apenas dizendo que numa leitura comum que você possa fazer, você diria isso. Você não diria que esse natureza aqui, Paulo está querendo se referir à natureza pecaminosa. Se fosse um outro texto, não fosse o texto de Paulo, não fosse o texto bíblico, você não entenderia assim. Você entenderia de forma comum. Você entenderia essa expressão por natureza como se referindo a comumente você é assim. Ok? Não sei se ficou bem claro para os irmãos o que eu estou querendo dizer. Seria como se eu dissesse que se espera que algo aconteça quando você segue tal caminho. Ou naturalmente vai acontecer isso. Por exemplo, se você pula num buraco, se espera. Se você pula num buraco grande, cheio com pontas afiadas para cima, se espera automaticamente, naturalmente se espera, logicamente se espera que você vá sofrer. No mínimo, vai se machucar muito, mas se espera até que você morra. Se você vive uma vida sedentária, se você vive uma vida, além de sedentária, uma vida com alimentação muito cheia de coisas que possam, de sal, de gordura, de coisas que possam trazer mal para o seu corpo, se espera que o quê? O que é que se espera? Se espera que você vai sofrer de diabetes, de hipertensão, possa ter infarto, possa ter doença renal crônica e várias outras coisas que pode. Se espera que isso acontecer. Se espera. Então, esse naturalmente aqui se tem essa ideia daquilo que pela conduta, que pelo caminho que se segue, pelo curso natural, se espera que vai chegar aquele resultado. Então, é essa a ideia. Você entende essa ideia se alguém falar. Mas quando você lê o texto aqui, as pessoas querem que você entenda que está se falando de outra coisa. Então, vamos entender o texto, né? Não é assim que o texto diz? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não importa a forma como nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ele é riquíssimo em misericórdia. A nossa vida era essa. Éramos, como diz o texto aqui, seguíamos um caminho, como eu terminei de explicar, que naturalmente nos levaria a estar no centro de toda a ira justa de Deus. Como diz João Batista, quem vos induziu a fugir da ira? A ira justa de Deus. Deus não está aí irado porque você nasceu com o pecado de Adão. Deus está irado por causa dos seus pecados. Por causa dos pecados do mundo. O pecado de Adão é a porta. Mas os muitos pecados transbordam o cálice e fazem a ira justa de Deus recair sobre o homem. Então, o que eu queria dizer? Que embora nós sejamos objetos da ira de Deus, todavia, Deus nos amou.
nos amou. Como diz lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui ele volta ao verso 1 dizendo que o ato da bondade de Deus sobre nós vem antes de tudo, ou seja, não éramos dignos, nem fizemos nada para que isso nos tornasse favoritos diante de Deus. Ele diz algo semelhante em Romanos 8, versículo 5. Ele diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 8, é o contrário. Ele diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Ou, aqui na NVI, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, ainda não fizemos nada. Foi Deus que fez. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Não fala aqui, porque o homem amou a Deus, porque o mundo amou a Deus, não, porque Deus amou o mundo. Também traz essa ideia ao dizer que Deus amou, não que ele foi amado. Em sua carta, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, também ele esclarece, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ok? Vamos dar uma pausa aqui, E aí vem, e depois nós vamos estar recapitulando o versículo 5 e dele indo para o 6, o 7 e adiante. Vamos correr não, esse é um estudo para nós meditarmos, e creio que o Senhor há de falar comigo, como ele já tem falado muito, e há de falar com você. Ok? Fique com Deus, a paz do Senhor, compartilhe e nos ajude neste nosso projeto aqui. Estamos, compartilhando a palavra de Deus com você. Ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.